A paz do Senhor, crianças, tudo bom? Preparados para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical? Se você já orou, vamos nessa. Agora, se você não orou, dê pausa nesse vídeo, faça uma oração, peça para que o Espírito Santo possa abrir sua mente para que você possa entender a lição de hoje. A lição de hoje é a lição de número 13. O povo de Deus se separa. Bom, antes da gente começar a nossa lição, eu gostaria de informar que por que o povo de Deus se separou? O povo de Deus se separou por conta de uma pessoa que desobedeceu os mandamentos do Senhor. Ele não quis cumprir, não quis obedecer aos mandamentos do Senhor. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 1, diz assim, olha, vou botar aí para vocês, é o nosso versículo-chave de hoje. Diz assim: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e o que o seu coração guarde os meus mandamentos. Provérbios 3, 1. Bom, lá em Provérbios 3, 1 diz que nós devemos amar o Senhor e guardar a sua palavra, guardar os mandamentos do Senhor. Nós devemos obedecer os mandamentos do Senhor. E essa pessoa não obedeceu os mandamentos do Senhor. Mas tia, como é que eu posso obedecer ao Senhor? Como é que eu posso cumprir os mandamentos dele? Quando eu escuto a palavra de Deus, aprendo a palavra de Deus e cumpro na minha vida. E obedeço o que Deus fala comigo. Se eu não obedeço o que está escrito na palavra do Senhor, então eu estou fazendo tudo errado. E foi por causa disso que uma pessoa fez com que o povo do Senhor se separasse. Quem é essa pessoa? É o rei Salomão. Lembra que a gente aprendeu sobre o rei Salomão na aula passada? Então, o rei Salomão construiu o templo do Senhor e deveria ficar muito feliz por construir o templo que o seu pai, o rei Davi, tinha sonhado em construir. Mas lembra que Deus falou que não seria Davi, que seria Salomão? Então, Salomão foi lá construir o templo. Até aí estava tudo ótimo, não é mesmo? Mas Salomão desobedeceu ao Senhor. Ele tinha muita sabedoria. Lembra que Deus deu sabedoria a ele? Mas ele escolheu não obedecer ao Senhor. Sabe como que ele desobedeceu? Ele começou a se casar com uma porção de gente de outro povo. E o Senhor tinha falado para que o povo de Israel não se misturasse, não casasse com gente de fora. Lembra disso? Que a gente falou lá, ó, lá atrás, nas antigas lições, que eles tinham que se casar com o povo de Israel. Não podia casar com outros povos, tá? Com pessoas de outro lugar. Tinha que casar com o povo de Israel. E Salomão fez isso. Ele desobedeceu ao Senhor e começou a casar com princesas de outros lugares, com outros costumes, que adoravam a outros deuses. E o que aconteceu? Essas princesas que se tornaram rainhas, né? Casaram com ele, essas princesas eram muitas. Sabe com quantas princesas ele casou? 700 princesas, é mesmo. E ainda tinha mais outras 300 concubinas. Olha só quantas esposas ele tinha, quantas mulheres ele tinha. Então, cada uma delas tinha um deus diferente. E aí, Salomão desobedeceu ao Senhor e na sua velhice, já no final do seu reinado, ele começou a adorar esses deuses pagãos, esses deuses errados, que não era o único verdadeiro Salvador, que é o nosso Deus que nos amou. Ele começou a adorar ao rei Moloque. Sabe como é que era esse rei Moloque? Esse rei Moloque, ele queria que sacrificasse bebês, crianças. Já pensou? Jogasse as crianças no fogo? Era isso mesmo que esse Deus fazia. E Salomão, por conta das suas esposas, começou a adorar esses deuses. E ele desobedeceu e desagradou ao Senhor. E aí a gente vai ver o que aconteceu por conta disso, tá? Ó, vamos lá abrir a nossa Bíblia em 1 Reis 11, capítulo 11, tá bom? Por conta da desobediência de Salomão, porque ele escolheu casar com essas esposas de outros lugares, com outros costumes, e escolheu adorar esses deuses, olha, ele tinha feito o templo do Senhor, lembra? Que era aquele templo enorme, magnífico. Mas ele também fez templos para adorar esses deuses pagãos, que as esposas dele iam lá para adorar, para oferecer sacrifícios de crianças, sabe? Para esses deuses errados. Então, ele também construiu templos para fazer isso. Olha que coisa errada.
E aí o Senhor, por conta disso, falou a Salomão, ó, você não vai, o seu filho não vai ter todo o povo de Israel para ser rei. Eu não vou deixar que você reine, que os seus filhos reinem sobre toda Israel. Eu vou tirar o reino de vocês. Mas, por amor a Davi, seu pai, eu vou deixar uma pequena parte do reino com vocês, tá? Para seu filho, Salomão. E foi isso que aconteceu, olha. Existia lá em Jerusalém um servo, um homem chamado Jeroboão. Guarde esse nome, ó. Jeroboão. Jeroboão, ele era um trabalhador muito bom. Ele chegava, ele fazia tudo com muito prazer, ele era dedicado em tudo. E Salomão, como era sábio, viu que ele era dedicado, colocou Jeroboão como responsável pelos trabalhadores ali. Então Jeroboão era o responsável por uma parte dos trabalhadores. Certo dia, o profeta Aías se encontrou com Jeroboão. Ó, lembra aqui do profeta que trazia a mensagem de Deus para o povo? Então, existia esse profeta chamado Aías. E esse profeta Aías, ele tinha uma capa. Ele tinha uma capa e um dia ele, no caminho, se encontrou com Jeroboão. Quando ele encontrou com Jeroboão, ele tirou a capa dele e fez o seguinte, olha, vamos lá ler o que ele fez? Lá em 1 Reis 11, capítulo 11, versículos do 30 ao 36. Eu vou ler, mas eu quero que vocês acompanhem aí, olha. Diz assim, olha. 1 Reis 11, capítulo 11, versículo 30, tá bom? Vamos lá. Então, Aías tirou a capa nova que estava usando e cortou-a em 12 pedaços. E disse a Jeroboão, fique com 10 pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dizendo o seguinte, eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi em toda Israel para ser minha. Vou fazer isso porque Salomão me rejeitou e tem adorado a deuses estrangeiros. Astarote, a deusa de Sidom, Quemos, o deus de Moabe, e Moloque, o deus de Amon. Salomão tem me desobedecido, ele tem agido de maneira errada e não tem guardado as minhas leis e as minhas ordens como Davi, o seu pai, guardou. Mas eu não vou tomar de Salomão o reino todo, vou deixar que ele governe enquanto viver. Eu farei isso por causa de Davi, o meu servo, que escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e leis. Do filho de Salomão eu tomarei o reino e darei a você 10 tribos. Mas deixarei que o filho de Salomão fique com uma tribo, para que eu sempre tenha um descendente de Davi reinando em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar onde devo ser adorado. Bom, então, o que o profeta Aías fez? Pegou a capa e cortou em 12 pedaços. Olha só. Peraí que eu vou recortar, ó. Tô aqui, ó. Vou recortar em 12 pedaços. Recortei, olha. Em 12 pedaços. Eu recortei aquela capa, ó. Em 12 pedaços. Ui, olha. Ele pegou a capa nova e recortou em 12 pedaços. E deu quanto? Quantos pedaços ele deu a Jeroboão? Vamos contar, ó. Ele deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembram que eram 12 tribos? Então ele deu 10 a Jeroboão e ficaram quantas? 2. Somente 2 iam continuar sobre o reinado da família de Davi. Por quê? Porque Deus tinha um propósito mais para frente com a família de Davi. Ele sabia que da descendência de Davi viria o Salvador. Então ele precisava que ainda continuasse reinando ali sobre Jerusalém a descendência de Davi, porque dali viria o nosso Senhor Salvador Jesus. Então os 10 pedaços representavam 10 tribos. 10 tribos seriam dadas a Jeroboão.
Quando Salomão descobriu isso, o que vocês acham que Salomão tentou fazer com Jeroboão? Tentou matar, claro, mandou perseguir Jeroboão. E aí Jeroboão fugiu para o Egito. Foi lá escapar das mãos de Salomão. Quando Salomão finalmente morreu, porque lembra que Deus falou que o reinado ia continuar com Salomão até ele morrer, mas que quando o filho de Salomão fosse assumir, aí sim ia ser dividido? Então, quando Salomão morreu, o seu filho, olha outro nome parecido, Roboão, tá? O seu filho Roboão iria ficar no lugar de Salomão. E aí começa a nossa história da divisão. Quando Salomão morreu, Jeroboão, que estava escondido, o que ele fez? Ele retornou, para lá para o povo. E aí todo o povo de Israel se reuniu ali, junto, no mesmo lugar, para a coroação do novo rei, do rei Roboão. Quando estavam todos lá, as tribos que moravam mais para o norte vieram até Roboão e falaram assim com Roboão. Inclusive, Jeroboão estava ali também, tá? Olha o que eles falaram com Roboão. Falaram assim, olha. Eles estavam lá em Siquém, todo mundo estava lá em Siquém para a coroação de Roboão. E aí eles falaram o seguinte para Roboão, vamos abrir lá em 1 Reis, capítulo 12. Abre ali, se você deixou sua Bíblia aberta, vamos lá, olha. Capítulo 12, versículo 4, diz assim, eles disseram para o rei Roboão, Salomão, seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves, a nossa vida será mais fácil. E a nossa vida for mais fácil, nós seremos seus servidores. O que eles falaram? Olha, se você nos tratar melhor, aliviar as nossas cargas um pouco, porque a gente está trabalhando muito. Se você aliviar, a gente vai continuar te servindo, vamos continuar sendo seu povo. Aí, Roboão falou assim, volta daqui a 3 dias que eu vou dar a resposta. E aí ele foi pedir conselhos para 2 tipos de pessoas. Ele foi pedir conselhos para os anciãos, os idosos, que eram já experientes, sábios. Ele foi pedir conselho e aí eles aconselharam, olha, é melhor você fazer isso mesmo, é melhor você aliviar, porque se você aliviar o peso deles, se você não der um trabalho muito duro para eles vão continuar contigo. Alivia, Roboão. Mas o Roboão escolheu não aceitar o conselho dos anciãos. Ele não quis aceitar o conselho dos idosos. Ele preferiu se aconselhar com os mais novos, com aqueles que eram amigos dele de infância, sabe? Garotos. E aí, esses garotos, esses homens novos, não tiveram a sabedoria dos anciãos. E aí eles falaram assim para ele, olha, está escrito lá no versículo 10. Eles responderam assim, deram um conselho totalmente errado para Roboão. Disseram assim, você deve fazer o seguinte, você deve falar o seguinte, o meu dedinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas e eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes e eu vou surrá-los com correias. O que vocês acham que ele escolheu? Ele escolheu o conselho dos anciãos, que era para aliviar o povo, ou ele escolheu os conselhos ruins lá dos garotos? Ele escolheu conselhos ruins dos garotos e ele resolveu aumentar ainda mais a carga. Falou, vocês vão trabalhar muito mais, vocês estão reclamando, vocês vão trabalhar muito mais. E se vocês reclamarem dos chicotes, eu vou bater em vocês com correias, vai ser pior do que meu pai foi. E aí o que aconteceu? O povo, quando escutou isso de Roboão, falou, então a gente está indo embora, você fica aí sozinho, quer ver? Versículo 16 diz assim, quando os israelitas viram que o rei não ia atender ao seu pedido, começaram a gritar, abaixo Davi e sua família. O que foi que eles fizeram por nós? O que foi que eles fizeram por nós? Homens de Israel, vamos para casa, que Roboão cuide de si mesmo. E assim, os israelitas foram para as suas casas. Olha só. Roboão escolheu os conselhos errados, resolveu aumentar a carga. E aí o povo de Israel, o povo que morava mais para o norte, falou, não, é assim? Então, abaixa vocês,
A gente não quer mais o reinado de Davi sobre nós e sua família. A gente agora quer ser livre de vocês. Vocês se cuidem sozinhos, que a gente não vai mais servir vocês não. E foram embora. Junto com eles, quem é que foi? Jeroboão. Lembra? Jeroboão, que recebeu aquelas 10 partes da capa do profeta Aías. Então, ele já tinha, né? Deus já tinha falado que ele ia ser o líder, né? Daquelas tribos. E aí só se concretizou, né, a promessa do Senhor, porque Roboão fez essa burrada, né? Fez essa coisa errada, resolveu aceitar os conselhos dos mais novos. E aí o reino se dividiu. Quando o reino se dividiu, esse povo que vinha mais para o norte, essas 10 tribos, ficaram e escolheram quem para ser o seu líder? Jeroboão, tá? Vamos lá? E aí, quem ficou com Roboão? Quais foram as 2 tribos que ficaram com Roboão? Ficaram a tribo de Judá e de Benjamim, tá? Então, aí foi dividido, olha, o pessoal que morava mais para o norte, que estava sendo massacrado, né, pelo reinado de Salomão, e depois Roboão queria massacrá-los ainda mais, eles moravam mais para o norte. Então, eles ficaram conhecidos como Reino do Norte. E as outras 2 tribos, que moravam mais ao sul, ficaram conhecidas como tribo do Reino do Sul, tá? Então tinha o Reino do Norte, que eram as 10, e Reino do Sul, que eram só as 2. Quais eram as 2? Judá e Benjamim, tá? Bom, então por que eles se dividiram? Por que o povo de Deus se dividiu? Por conta da desobediência de Salomão e porque ele começou a adorar a deuses pagãos. Ele esqueceu que a adoração era somente a Deus. Por que ele esqueceu? Porque ele se contaminou, se casando com pessoas que não eram para ele casar. Ele se casou com gente de outros reinos, desobedecendo as ordens do Senhor. Adiantou ele ser sábio? Adiantou ele ser o homem mais sábio do mundo? Não adiantou, porque mesmo ele fazendo aquele lindo templo, mesmo ele sendo o homem mais sábio, sabendo resolver vários problemas, ele resolveu não obedecer à voz do Senhor. Várias vezes o Senhor falou com ele para ele não adorar esses deuses, mas ele não quis dar ouvido ao Senhor, ele preferiu desobedecer a Deus. Não adianta ser sábio, ser inteligente, saber todas as respostas para tudo e escolher desobedecer. Você tem que ser sábio e obedecer. Se você não obedecer, não tem chance. Vai dar tudo errado. Tá bom? Então vamos orar pedindo a Deus que a gente se lembre que amar ao Senhor é obedecer aos seus mandamentos. Está escrito lá em João 14, 21. Olha, João, lá no Evangelho de João, lá no Novo Testamento, capítulo 14, versículo 21, diz assim, ó: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem eu sou. Quem disse isso foi Jesus. Jesus falou que a pessoa que aceita e obedece os mandamentos dele ama, prova que ama. Então, se você quer provar que ama o Senhor, você tem que obedecer os mandamentos do Senhor. Você e eu também. Então, vamos orar. Vamos falar com o Senhor, pedir para que a gente não se esqueça nunca de obedecer a sua palavra, tá bom? E que a gente possa ser um povo unido, porque se a gente desobedecer, a gente vai acabar, ó, se dividindo. Então vamos lá, vamos orar, pedir ao Senhor, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigada, Senhor, por mais um momento de ouvirmos a Tua palavra. Pai, te pedimos agora, Senhor, que continue falando conosco, para que a gente possa obedecer, Senhor, as Suas palavras, a Sua palavra, Senhor. Que possamos, Senhor, ter em nossas mentes e corações, Senhor, a Tua palavra, que possamos aprender a cada dia mais e escolher te obedecer, Senhor, porque não adianta a gente ser inteligente, assim, ser sábio, se a gente escolher desobedecer a Tua palavra, Senhor. Que possamos todo dia, Senhor, eu, as crianças, as famílias que estão ouvindo, Senhor, que possamos aprender a te obedecer, Senhor, para provar que amamos ao Senhor. O Senhor nos deu um final de semana abençoado, tranquilo, uma semana de bênçãos e vitórias. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Amém. Um beijo.
Não se esqueça de fazer a nossa avaliação que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E até a próxima. Tchau, fique com Deus!